Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Sou Thaís Marello e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como não desmerecer o sofrimento do outro, né? Como lidar com o sofrimento do outro, que é algo muito difícil às vezes, mas a gente sempre, quando está nessa posição, né, de sofrimento, a gente sempre precisa de alguém com sábias palavras e que saiba nos acolher nesse momento. Então, nada melhor do que a gente ser esse tipo de pessoa para quando a outra pessoa precisar da gente, né? Eu estou de 35 semanas hoje de gestação, então, assim, estou quase no final e eu passei e ainda continuo passando por momentos um pouco difíceis na gestação, falando nesse sentido emocional mesmo. Então eu desabafei bastante em relação a isso com vocês no Instagram, mas eu senti a necessidade de vir aqui para falar sobre esse assunto porque geralmente quando pelo menos uma grávida ela tá sensível, triste, chateada por alguma coisa, as pessoas, elas acreditam que é uma bobeira. É bobeira, já que passa. É por causa dos hormônios, já que passa. E elas desmerecem o seu sofrimento, sabe? É como se... Não, você não tem o direito de sofrer. Você só está, entre aspas, embriagada com os hormônios da gestação. É só por isso. Então, você não pode sentir aquela dor, você não pode ficar triste, sabe? E quando você fica, as pessoas tendem a, tipo, sabe? Meio que menosprezar mesmo. Não pensa nisso. Ai, deixa isso pra lá, não liga, não se importe. E eu fiquei pensando bastante em relação a isso, em como lidar com isso. Eu me julguei muito durante, né, muito tempo dessa gestação pensando que eu não tinha o direito de sofrer, eu não tinha o direito de ficar triste, porque, poxa, eu tô vivendo um sonho, sabe? O Emanuel, meu filho, é um sonho pra mim. Então por que eu tô triste? E aí as pessoas vinham e falavam dessa forma comigo, né? Como se, não, já que passa, é bobeira, não liga. Então eu fiquei reflexiva em relação a isso e pensei, poxa, mas isso não é saudável. Eu gosto muito de, sei lá, seguir psicólogos, eu gosto desse universo emocional, eu gosto de ler livros, de ver coisas sobre neurociência, eu gosto desse universo. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso não é saudável. Reprimir sentimentos não é saudável. Se você conversar com um psicólogo, ele vai dizer que isso não é saudável, que às vezes a gente precisa realmente abraçar os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, e simplesmente lidar com eles. A gente não pode virar as costas. E existem maneiras de se lidar também com os problemas, e cada pessoa é uma pessoa diferente, lida com as coisas de maneira diferente. E eu comecei a realmente analisar como aquilo funcionava para mim, né? Como que eu, Thaís, absorvia o sofrimento, como que eu, Thaís, lidava com o sofrimento, como que eu, Thaís, me sentia quando as pessoas falavam comigo de uma forma ou da outra forma. Teve um dia que tem uma pessoa que tá sofrendo com um familiar na UTI em relação ao Covid. E aí ela tava contando o quanto é necessário você ter um acompanhamento psicológico para lidar com não só uma vítima do Covid, mas, por exemplo, uma pessoa que se encontra numa situação debilitada no hospital, que ela não tem muito o que fazer, que é uma situação que, assim, não dá para esquecer, não dá pra, dar a volta por cima. Não, você precisa encarar aquilo porque você tá vivendo aquilo. E aí ela conta, é preciso não desmerecer o sofrimento da pessoa que se encontra nesse lugar.
Eu sei que o meu sofrimento, por exemplo, hoje nem se compara a isso, mas é só para vocês entenderem o ponto onde eu quero chegar. Uma pessoa que tá lá numa situação difícil, no hospital, tudo que ela não quer ouvir é: ai, não pensa nisso não, olha, é uma bobeira, não, você vai ver, você vai sair daqui rapidinho. Não, não liga pra isso. Não, sabe? As pessoas, elas querem se sentir compreendidas, elas querem se sentir acolhidas. E quando você, em muitas situações, você chega para uma pessoa e fala: não, esquece isso, deixa pra lá. Não, nem fala nesse assunto, porque não é para você ficar pensando. Esquece isso. Não, não se importa, não. Ai, olha, segue sua vida aí, não liga pro fulano, não liga pro Beltrano. Não, olha, nem cogita a possibilidade de sofrer por isso. Mas na verdade, você não tá ajudando. Porque muitas vezes, tudo que essa pessoa quer ouvir é só: cara, eu entendo a sua dor. Eu sei o quanto deve ser difícil você estar aqui. Eu sei o quanto você já deve estar sendo forte de passar por esse momento dessa forma. Eu sei que para você às vezes é um pouco mais difícil do que para mim, porque eu lido de maneira diferente em relação a esse problema. Mas eu sei que você está sofrendo, tudo bem. Uma hora vai passar e vai dar tudo certo. É só isso, sabe? Eu me encontro e me encontrava numa situação onde tudo que eu queria era que alguém falasse: Thaís, tudo bem você sofrer, faz parte, devido às circunstâncias, o que aconteceu, é normal você sofrer, sabe? Você tem direito de sofrer, você tem motivo para você sofrer, sabe? Isso não é coisa da sua cabeça, você não tá inventando as coisas, tá tudo bem, sabe? Mas vai passar. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai se alinhar. Tenta focar nas coisas positivas, mas eu te entendo. Eu sei que você tá sofrendo, sabe? Acho que não tem nada pior do que você estar numa situação muito difícil da sua vida, muito ruim. E as pessoas... E eu não tô falando de pessoas ruins, não, sabe, gente? Tipo, meu marido, sei lá, minha família. Pessoas que estão perto da gente, que nos amam. Fazer com que você sinta que o seu sofrimento não pode acontecer. Ou desmerecendo aquele sofrimento que tá acontecendo. E quando muitas vezes a gente fala isso: não pensa nisso, não vamos falar sobre isso, porque eu não quero ouvir esse papo, isso daí só te faz mal, eu não quero ouvir. Sendo que muitas vezes tudo que a pessoa quer é simplesmente ser ouvida, sabe? É simplesmente olhar no olho da outra pessoa e ver que a outra pessoa entende ela. Uma vez eu tava falando isso com meu marido, né? Que ele é essa pessoa mais positivo, então ele gosta de lidar com as situações dessa forma. Tipo, eu não quero pensar no problema, eu não quero falar, sei lá, de tal pessoa, se eu tô tendo problema com essa pessoa. Eu não vou pensar nesse assunto, não vou ficar falando sobre isso. E eu sou totalmente o contrário. Eu tenho necessidade de falar sobre aquilo e repensar e estudar e analisar aquela situação centenas de vezes e desabafar a mesma coisa, que se preciso for centenas de vezes, até amadurecer aquele sentimento no meu coração, ou até conseguir a cura, até conseguir lidar com aquele sentimento, com aquela emoção que tá aflorada em mim. Então, se você é o tipo de pessoa como o meu marido, por exemplo, eu quero que você comece a analisar o tipo da pessoa que você tá aconselhando. Porque se ela for como eu, é muito fácil, sabe, você ajudar ela. É só não desmerecer o seu sofrimento. Fala: poxa, realmente faz sentido você estar sofrendo por isso. Você é mais sensível, tudo bem. Eu sei que você tá sendo forte, tá tudo bem, vai passar, né? A gente vai orar junto, a gente vai caminhar junto, vai passar. Pronto, sabe? É só isso. É como se realmente
a gente recebesse um abraço nesse momento. É como se a gente se sentisse realmente acolhido nesse lugar do sofrimento. E se você for como eu, que gosta de falar e de se expressar para conseguir a cura, para conseguir administrar os seus sentimentos, que você faça isso. Talvez você esteja tentando fazer isso e a pessoa não permite, porque ela não tem esse entendimento, como eu disse agora, de que é necessário, às vezes, mastigar aquele assunto ali milhões de vezes até resolver. Mas fala com alguém, sabe, que vai te ouvir, que vai te entender, ou que pelo menos só vai te ouvir, mas que não vai te julgar, que não vai falar, não, você tem que parar de sofrer, isso é bobeira, não, para com isso, eu não quero mais ouvir esse assunto, porque já deu, já chega. Não, é só uma pessoa que te ouça, porque muitas vezes aquilo que vai te ajudar no momento de dor, no momento difícil, é simplesmente ver que a outra pessoa entende que o seu sofrimento é real e que você tem o direito de sofrer, sabe? Uma pessoa que não te julgue por sofrer, porque às vezes parece que a pessoa até te julga, né? Como se eu não posso sofrer, né? E nesse lugar onde eu estava, com a gestação, mas sofrendo muito emocionalmente, eu via pessoas que, tipo, dane-se, a hora que ela parir passa, e não é assim. É claro que eu estou mais sensível, eu tenho, né, uma coisa hormonal muito louca dentro de mim nesse momento. Mas isso não faz com que eu vá esquecer o meu sofrimento depois do parto. Isso não vai fazer com que as coisas difíceis que eu enfrentei agora desapareçam depois do parto. Então eu preciso aceitar o meu sofrimento e lidar com ele da melhor maneira possível. E no meu caso foi falar para alguém que simplesmente me ouvisse ou simplesmente falasse: eu entendo você. Você tem o direito de estar assim. Porque é quando essa pessoa fala assim pra mim é que eu me sinto acolhida. Não é quando ela fala: ai, Thaís, deixa isso pra lá, isso é bobeira. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra vocês. Eu não sei se é um assunto relevante, mas é algo que eu tenho aprendido e que eu tenho entendido. Que muitas situações da nossa vida, muitos momentos ruins mesmo, a gente precisa encarar. Sabe, não dá pra ficar jogando debaixo do tapete, porque uma hora você vai ter que tirar o tapete pra você limpar. Então, assim, psicologicamente falando, por tudo que eu acompanho, né, pelos profissionais que eu acompanho, pelo acompanhamento psicológico que eu já fiz um dia, alguns anos atrás, eu sei o quanto é importante você encarar as coisas de frente, sabe? E, enfim, pra mim foi a melhor forma de sair desse lugar, pelo menos, não que eu tenha saído totalmente, mas me ajudou a lidar melhor com isso, sabe? Me ajudou a equilibrar mais os meus sentimentos, a focar mais nas coisas boas e orar também, né, gente? Não poderia deixar de falar nesse podcast que a oração é muito importante. E eu tenho orado muito para Deus me ajudar a enxergar o lado positivo de todas as coisas. Porque eu acredito que até nas piores coisas ainda existe algo positivo. Não que aquele problema vá trazer algo positivo para você, mas aquele problema pode te fazer, por exemplo, enxergar um problema que você tem com você mesmo e que você não enxergaria se não fosse por aquele problema. Então, agora que você enxergou, você consegue cuidar, tratar e ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito que Deus tem me ajudado muito nisso, a encontrar as coisas positivas, né, diante dos problemas que a gente enfrenta na vida. Mas é isso, eu espero que realmente faça sentido pra você. Se fizer sentido pra você, compartilha nas suas redes sociais, manda aí no grupo do WhatsApp, manda pros seus amigos, porque se fez sentido pra você, com certeza vai fazer sentido pra alguém também. Por eu estar nesse lugar um pouco mais sensível, lidando com algumas coisas emocionais, é que eu tenho sumido um pouco daqui, né, do YouTube, do Spotify, mas eu tô aparecendo no Instagram, então não deixa de me seguir lá pra você ver, que já já o Emanuel nasce, pra você conhecer o Emanuel. Então, até o próximo podcast.